Altos funcionários do governo russo e de Belarus se reuniram para discutir questões de defesa, relatam as mídias estatais, tanto de Belarus como da Rússia. Então, antes de entrar nesse, que é o quarto e mais importante tópico, eu quero dizer para vocês que, naturalmente, vocês, a maioria de vocês, pelo menos, conhecem os pactos existentes entre Rússia e Belarus no que diz respeito à questão de cooperação entre diversos campos, mas também na questão da defesa. Então, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, viajou para Minsk, hoje, sábado, para se encontrar com o seu colega de Belarus e com o presidente do país, Alexander Lukashenko, de acordo com a mídia estatal russa e de Belarus. Shoigu discutiu, segundo esses relatos das mídias oficiais, treinamento militar, segurança regional e também as perspectivas, naturalmente, aí do conflito na Ucrânia. Durante uma reunião anterior com o ministro da Defesa de Belarus, Viktor Krenin, os dois assinaram um acordo sobre cooperação em defesa e segurança regional, de acordo com o Departamento de Cooperação Militar Internacional de Belarus. A República de Belarus foi e continua sendo nosso parceiro confiável. Isso é especialmente importante hoje, nas condições de pressão sem precedentes do Ocidente coletivo e da guerra não declarada contra nossos países, declarou o Shoigu, conforme citado por outras agências de notícias, por entre outras agências de notícias, também a RIA Novosti. Shoigu também elogiou a determinação de Belarus em resistir ao ritmo hostil dos Estados Unidos e seus aliados em investidas de guerras não convencionais, também segundo a RIA Novosti. A Belarus está entre os aliados mais próximos e leais de Moscou, e os dois países, as duas nações, realizaram exercícios militares conjuntos em diversas oportunidades. Belarus também tem servido como base para as forças russas perto da fronteira norte da Ucrânia, foi o ponto de partida, muito provavelmente, para a marcha inicial dos conflitos, ali a partir de 24 de fevereiro último, em direção ao entorno da capital ucraniana, Kiev. E aí é uma discussão tremenda entre os teóricos, os analistas militares, se isso efetivamente poderia ter sido uma manobra de caráter diversionista, o fato dos russos terem, logo depois, pouco tempo depois, desocupado essas regiões. Há uma polêmica se isso teria sido um erro de cálculo ou uma estratégia militar bem calculada, e aí fiquem com as versões de um lado e de outro para poderem avaliar o que os senhores acham mais compatível. Mas essas são as duas situações colocadas. Algumas situações derivadas desse encontro que merecem comentário, repercutido em diversos canais de Telegram, tanto da Belarus como da Rússia e de outros que acompanham o conflito, dizem respeito aí às declarações que teriam sido dadas pelas autoridades militares, pelo próprio presidente de Belarus, no sentido das suas respectivas crenças de que o conflito na Ucrânia está muito longe de acabar. Então, acreditam estas autoridades que as declarações do presidente Biden tenham muito mais um caráter retórico e de satisfação para a opinião pública da Europa e dos Estados Unidos, de alguns países mais críticos a essa continuidade, inclusive em relação ao suporte de armas, ao suporte de recursos e tudo mais, né? Nesse momento, o presidente Lukashenko teria dito que os exércitos de Rússia e Belarus estão juntos, incrementando suas capacidades de defesa como um todo, e também teria expressado a plena confiança de que, nesta situação em que o cenário se encontra, o conflito continuará, porque, segundo essa versão veiculada por esses canais, o Ocidente não estaria pronto para negociações, tá? O Ocidente não estaria pronto para negociações. Essa é uma situação de maior significado. Essa é uma situação de maior implicação. Então, quero dizer aos senhores que, neste caso, a gente vive, mais uma vez, uma expectativa de que esta fronteira norte da Ucrânia, a fronteira com Belarus, e as fronteiras também desse país com a Polônia, ainda possam ser cenários de uma conflagração maior. A gente está acompanhando tudo isso para e passo. Vocês sabem que a gente discute com fontes locais, que a gente discute com especialistas brasileiros e estrangeiros, que a gente discute com autoridades militares, diplomáticas, civis, de um modo geral, toda essa visão a respeito dessa situação, para que a gente possa passar para vocês algo substancial, eu quero repetir. Muito fácil seria agora
eu mostrar para vocês uma capa com grandes explosões, com uma live absolutamente chamativa, está acabando o mundo, está chegando o momento de um apocalipse nuclear e tudo mais, mas eu tenho postulado desde o início da cobertura desse conflito e na política do canal por uma cobertura com seriedade, com substância, com qualidade, né, de maneira a promover um debate diferenciado. Nós tivemos aqui com o Dr. Rodolfo Laterza a semana passada, falando sobre sua visão do conflito, com o general Raul Cunha, nós tivemos aqui com o jornalista brasileiro radicado na Suécia, Wellington Calazans, nós tivemos aqui conversando sobre esse cenário também, quando falamos sobre a situação da China, com o professor Diego Pautasso, não é? Com o Felipe Quintas. Então, gente, eu estou trazendo os melhores e maiores especialistas de cada área, muitas vezes locais. No domingo passado, quando nós cobrimos essa primeira manifestação que aconteceu na China, eu procurei um brasileiro que estava em Wuhan e ele falou ao vivo conosco no canal. Então, nosso canal é um canal robusto, é um canal que busca, de alguma forma, ser uma alternativa à mídia corporativa, passando informações robustas. Não promove lacração, não se rende a cliques ou uma audiência adicional, superchats, adesões ao clube de membros para prostituir a mensagem. Porque seria muito fácil dizer coisas que não são verdadeiras, mas que chamam a atenção do público para cativar uma maior presença, mas o tempo demonstraria que nós não temos uma mensagem séria. Então, eu insisto que vale a pena a gente ter aqui um espaço onde a gente possa dialogar de maneira muito serena, de maneira muito aberta, de maneira muito clara em relação a esse conflito. Amanhã, por exemplo, estará conosco o jornalista libanês Ali Farhat, e ele falará conosco direto de Beirute. Como é que a gente obtém informação a respeito do que está acontecendo no Líbano, na Síria, no Irã? Vendo a Rede Globo? Vendo a CNN? Ou buscando fontes de informação qualificadas, locais, e que muitas vezes podem ter um entendimento discrepante em relação à locução hegemônica, à narrativa hegemônica. Agora, também não adianta buscar alguém que faça narrativas surreais. O teatro do absurdo, que faça promessas ou crie expectativas em relação a fatos que não vão acontecer. Pode ser mais cômodo agora, muitas vezes pode não ser percebido até pelo público, porque nesse afã e da quantidade de informações que chegam, muitas vezes as pessoas até se esquecem do que teria sido dito por esse ou aquele comunicador. Mas aqui é um espaço onde a gente tem uma responsabilidade